Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Ministério Público vai acompanhar a eleição para presidente do Flamengo. O Flamengo já tem programação montada para a pré-temporada 2025. 8 pontos perdidos que custaram caro e tiraram as chances do título brasileiro do Flamengo. Arthur topa assinar com o Flamengo e será contratado em 2025 com apenas uma condição. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui você não vai perder nada do nosso Mengão queridão. Olá você, muito boa tarde. O Flamengo encerrou o último treinamento antes de encarar o Internacional pela 36ª rodada do Brasileiro. Na atividade realizada no CT do Ninho do Urubu, o Felipe Luiz realizou os ajustes finais no time antes desse jogo de domingo aqui no Maracanã. Ao todo foram 3 dias de preparação, de olho no jogo que marca a antepenúltima rodada do Brasileiro. Felipe Luiz comandou a atividade a partir das 9h30, horário de Brasília, desse sábado. O Flamengo vai ter 10 ausências para esse jogo contra o Internacional no domingo. 4 baixas da equipe são em decorrência de questões físicas. São elas: Everton Cebolinha, ruptura do tendão de Aquiles; Matias Vinha, ruptura do ligamento cruzado e fratura na tíbia; Pedro, ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho; e Arrascaeta fez uma artroscopia no joelho direito. 4 jogadores receberam férias antecipadas: Diogo Alves, Cleiton, Lohan e Carlinhos. Isso porque os jogadores se reapresentam no dia 27 de dezembro para integrar o elenco que vai disputar as 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca da próxima temporada. Já o Eric Pulgar tomou cartão vermelho na partida última aí da terça-feira contra o Fortaleza e vai ter que cumprir mais uma suspensão automática por conta aí desse cartão e não joga contra o Internacional. Por fim, transição aos gramados após se recuperar de uma lesão na cartilagem do joelho direito. O Luiz Araújo não vai ser relacionado para esse jogo e fecha a lista de baixas. O rubro-negro enfrenta o Internacional neste domingo pela 36ª rodada do Brasileiro. A bola vai rolar a partir das 16 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã. A Rede Globo, TV aberta e o Premier Pay-Per-View vão transmitir esse jogo. A eleição do Flamengo, que vai definir o próximo presidente, vai ter o acompanhamento do Ministério Público do Rio de Janeiro. O pedido foi feito pela diretoria do Flamengo, já que o órgão acompanha todas as eleições do país, e o Ministério Público se colocou à disposição do clube. Na última terça-feira, o atual presidente do clube, Rodolfo Landim, enviou um documento ao presidente da Assembleia Geral Rubro-Negra, Carlos Henrique Fernandes dos Santos. Houve um acordo entre os poderes do clube que aceitaram a participação do Ministério Público nessas eleições. Em documento, o presidente trata a medida com o objetivo de trazer maior segurança jurídica e, principalmente, a chancela de uma instituição séria e ilibada como é o Ministério Público. O MP já indicou 2 procuradores para acompanhar as eleições na Gávea. Ao GE, o Ministério Público confirmou que vai acompanhar as eleições na condição de observador do pleito. Em 8 de maio de 2023, o Conselho Deliberativo aprovou alterações de 11 artigos do Estatuto do Clube de Regatas do Flamengo. Uma das principais novidades é a implementação do voto eletrônico com urnas do TRE. A votação vai acontecer no dia 9 de dezembro, uma segunda-feira, das 8 horas às 21 horas, horário de Brasília, na sede do clube. Apenas 3 candidatos vão concorrer: Luiz Eduardo Batista, o BAP, chapa 1, Maurício Gomes Matos, chapa 2, e o candidato da situação, Rodrigo Dunchi, chapa 3. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa honra. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, rapidinho. Muito obrigado. No dia 17 de abril, o Flamengo venceu o São Paulo por 2-1 no Maracanã e voltou a ser líder do Campeonato Brasileiro depois de um longo jejum de 3 anos ou 115 rodadas.
O rubro-negro se manteve no topo da Série A, inclusive em meio à Copa América, quando foi o clube com o maior número de desfalques de jogadores convocados para a competição de seleções. Fato que deu muita confiança internamente no Ninho do Urubu para buscar um título que não acontecia desde 2020. Porém, o Flamengo caiu drasticamente de produção no segundo turno e chega para as últimas 3 rodadas sem chances matemáticas de ser o campeão, já que está 10 pontos atrás do líder Botafogo, restando apenas 9 para disputar. O GE lembra abaixo 8 pontos perdidos pelo Flamengo, tanto com o Tite quanto com o Felipe Luiz, que tiraram o time da briga pelo NA Campeonato Nacional. Flamengo 1, Palmeiras 1, 2 pontos a menos. O Mengão abriu o placar com o gol de Arrascaeta e segurou a vitória até os 41 minutos do segundo tempo. Esse também foi o jogo das graves lesões que tiraram Everton Cebolinha e Vinha do restante da temporada. Flamengo 1, Vasco 1, menos 2 pontos. Ainda comandado pelo Tite, o Flamengo novamente amassou o Vasco no Maracanã. Só que, dessa vez, as bolas não entraram como na goleada de 6-1 no primeiro turno. O rubro-negro martelou até abrir o placar com o Gerson no segundo tempo. Mas, de novo, aos 41, foi castigado e levou empate em um contra-ataque. Também foi o jogo da grave lesão do Luiz Araújo, que não voltou a jogar até hoje. Internacional 1, Flamengo 1, menos 2 pontos. Já sob o comando do Felipe Luiz, o Flamengo visitou o Inter numa partida atrasada da 17ª rodada e foi um jogão de bola no Beira-Rio, com muitas chances para os dois lados. O rubro-negro saiu na frente em uma ótima cobrança de pênalti do Alcaraz no fim do primeiro tempo e teve chance de matar o jogo na etapa final, mas acabou sofrendo o empate aos 43 minutos do segundo tempo, numa falha do garoto Everton Araújo. Flamengo 0, Atlético Mineiro 0, menos 2 pontos. 3 dias depois de ser campeão da Copa do Brasil em cima do próprio Atlético Mineiro, o Flamengo do Felipe Luiz reencontrou o adversário e voltou a jogar melhor que o Galo no Maracanã. Só que, dessa vez, o rubro-negro parou numa atuação de gala do goleiro Everson e não conseguiu fazer o seu gol. Mas esse jogo entra para conta porque o time teve uma chance de ouro desperdiçada num pênalti mal cobrado pelo Davi Luiz, mesmo com o especialista Alcaraz em campo. Com esses 8 pontos, o Flamengo estaria hoje com 71 pontos, só 2 atrás do Botafogo e muito vivo na disputa. Porém, a dura realidade é que o Flamengo chegou ao 4º ano consecutivo sem brigar pelo título nas últimas rodadas. Jejum que o Felipe Luiz pretende acabar em 2025. Ele disse na sua coletiva: enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Eu levo o brasileiro como o campeonato mais difícil que existe. É o campeonato onde está a regularidade, onde passa por inúmeros momentos, data FIFA, viagens. É o campeonato mais difícil de conquistar e é um dos que eu tive mais prazer de conquistar como jogador. Me incluo, sim, nessa culpa de não poder disputar, mas acredito que jogos assim, contra Fortaleza, Palmeiras, Botafogo e Inter, são jogos em que é possível perder pontos, principalmente fora de casa. Jogos contra times de rebaixamento em casa, esses jogos são os que te dão o título no final do ano. E aí é que tem que ter a regularidade. Depois de viverem a frustração de uma negociação praticamente fechada em 20 milhões de euros, 120 milhões de reais na cotação da época, melar, o Flamengo e o Wesley têm um horizonte promissor para 2025. Tanto a atual diretoria do clube, que depende da vitória nas eleições em dezembro, quanto os agentes do jogador entendem que uma venda no meio do ano pode ser fechada por valores astronômicos. A janela de inverno da Europa, que é o início do ano, geralmente é menos aquecida, né? E os clubes entram com maior volúpia no mercado no segundo semestre. Após a negociação frustrada com a Atalanta da Itália, outros clubes da Premier League já fizeram contato, só não apresentaram propostas ainda. Vale lembrar que na última janela, o Bournemouth da Alemanha oficializou uma oferta que foi prontamente recusada pela diretoria do Flamengo.
O staff do Wesley e a diretoria do Flamengo têm certeza de que um primeiro semestre em alto nível vai trazer holofotes para o jovem jogador de 21 anos, de outra prateleira no futebol, entrando na briga com integrantes da elite do velho continente. A leitura que as partes têm do negócio é que, nesse cenário, propostas na casa dos 20 milhões de euros, como a da Atalanta, não serviriam mais. A conversa teria que começar em pelo menos 25 milhões de euros, 159,8 milhões de reais, ou 30 milhões de euros, 191,7 milhões de reais. O momento é tão positivo que nos contatos entre Flamengo e o staff do Wesley existe uma projeção otimista de ganhos na ordem do que o clube lucrou aí nas vendas do Vinícius Júnior e do Paquetá. Vale lembrar que quando os dois deixaram a Gávea, o real não estava tão desvalorizado em relação ao euro. Tanto que o rubro-negro, esse ano, renovou o contrato do lateral direito até o final de 2028 e comprou mais 20% dos seus direitos econômicos, passando a ter agora 90% do jogador. Mas há um detalhe sobre o projeto de vender o Wesley na janela de verão da Europa. O Flamengo vai disputar o Super Mundial de Clubes entre os meses de junho e julho de 2025 e pode aceitar negociar o jogador somente depois da sua participação no torneio, já que o lateral direito tem sido o titular absoluto e uma das peças-chave do time do Filipe Luís. O Filipe Luís salvou o ano do Flamengo após chegar para o lugar do Tite e, felizmente, o Flamengo está em alta desde então. Ele já está ajudando no planejamento de 2025 e um atleta está louco para fazer parte desse projeto. Trata-se do Arthur. Para a próxima temporada, poucas contratações vão ser feitas e uma oportunidade de mercado que pode acabar aparecendo é o atacante Arthur, ex-Palmeiras, ex-Red Bull Bragantino e atualmente no Zenit da Rússia. Ele não está feliz no futebol russo e deseja muito voltar ao futebol brasileiro. Com isso, seu staff está tentando colocá-lo no Flamengo. Em um primeiro momento, a possibilidade foi negada, mas existe sim uma solução para o problema. As eleições no Flamengo acontecem no início de dezembro e o staff quer aguardar a nova gestão. Caso outra que não seja do Landim ganhe, existe a possibilidade do avanço nas negociações. Como o jornalista Jorge Nicola informou, o atacante foi sugerido ao Flamengo e também ao Cruzeiro. O Arthur se destacou no Palmeiras do Abel Ferreira e logo foi vendido para o Zenit na temporada passada e dá preferência em jogar no Flamengo. Ele está com 26 anos e pessoas ligadas ao velocista garantem que ele é flamenguista desde criança. Ele atua preferencialmente pelo lado direito do ataque, mas também pode jogar na esquerda porque ele é canhoto. Nessa temporada, o Arthur disputou 18 jogos, mas somente 8 como titular. Por isso, o Grêmio também vai tentar um negócio por empréstimo, já que o atacante foi contratado pelo Zenit por 15 milhões de euros. O seu custo mensal, contabilizando salários e outros encargos, estaria na casa de R$1 milhão por mês. Valor esse que cabe perfeitamente na folha salarial do Flamengo, ainda mais com a saída do Gabigol, que ganhava R$1,5 milhão, e também do Davi Luiz, que ganhava também R$1,5 milhão. Só aí são R$3 milhões de baixa. E, por isso, o Flamengo teria condições de arcar com essa folha salarial do Arthur. Aí eu te pergunto, você acha uma boa contratação do baixinho Arthur? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!